Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Contraficast. Obrigado a você que acompanha aqui os canais de comunicação da Contraficute. O Contraficast hoje está de volta para falar sobre um fenômeno que aconteceu nos últimos dias e a gente vai trazer aqui uma pessoa especial, que a gente vai anunciar daqui a pouco quem é, para falar sobre esse fenômeno. Esse fenômeno que nada mais é que nos últimos tempos a gente tem visto que uma espécie de reação dos movimentos populares da esquerda brasileira nas redes tem se pronunciado, tem se destacado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que durante muito tempo a nossa linguagem, a nossa defesa de causas sociais, etc., ela não conseguia alcançar muita gente. E, no entanto, nos últimos tempos isso acabou acontecendo. Com o uso da inteligência artificial, com sátira ao presidente do Congresso Nacional, ou melhor, da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, demonstrando quais são os interesses realmente de certos parlamentares, falando de escala de 6 por 1, falando, enfim, sobre diversos assuntos, para mostrar para a população o que eles defendem e que não é exatamente aquilo que a população brasileira quer. Bom, a gente vai chamar aqui uma pessoa que tem êxito nas redes sociais justamente por utilizar uma linguagem que é muito bacana, uma linguagem que é popular, uma linguagem que chega nas pessoas, que é o Presley Vasconcelos. Ele é economista e mestre em economia. E um excelente comunicador também. Presley já está aí na sua tela para você ver, né? Para a gente apresentar aqui o Presley para vocês. Presley, obrigado pela participação aqui no nosso Contraficast. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse fenômeno que aconteceu. Você pode falar sobre isso com a gente? Você tem dados, você tem, enfim, informações, estimativas, avaliações? Vamos falar sobre isso ou não? Vamos, claro. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Saúdo tanto você quanto também a sua audiência. É um prazer imenso a gente estar aqui conversando e vamos falar sobre esses caminhos da comunicação, no nosso campo, para também dialogar, entender o que aconteceu, o que vai acontecer e o que está acontecendo agora. E é um prazer imenso estar aqui para conversar sobre isso. Bacana, prazer é todo nosso. E a gente já tem que apresentar você também, porque assim, você tem canais nas redes sociais, por exemplo, só no Instagram você tem quase 300 mil seguidores. E você costuma dizer que você fala sobre economia para as pessoas entenderem. Fala um pouco para a gente de como é o seu trabalho, qual é o teu conceito de comunicação para explicar coisas que acontecem, que as pessoas precisam saber, de uma forma que elas possam entender, Presley. Como é que você trabalha? Então, eu comecei a trabalhar com a internet visando justamente democratizar o acesso do conhecimento econômico para Uhum, toda a população, né. Isso porque eu venho da área acadêmica, então, eu estudo política social, então, fiz o mestrado em desenvolvimento econômico, e aí eu observava tanto a minha pesquisa quanto a dos meus colegas, eu falava assim: "Caramba, cara, a gente está encontrando uns resultados tão maneiro aqui, mas para ninguém ver". Eu falei: "Não vou ficar fazendo esses negócios à toa". uhum, E aí eu falei: "Olha, a gente precisa levar essas informações". Principalmente porque, no meu lado visando o lado pessoal, como eu fiz a minha formação toda em instituição pública, eu falei: "É uma uhum. forma que eu tenho também de contribuir, para a sociedade, devolver todos os impostos que foram utilizados comigo, para poder Maravilha. trazer esse Uhum. tipo de informação". E aí eu percebi, falei: "Cara, a gente precisa conversar de uma forma que eu consiga me expressar, de que tanto a minha avó consiga entender, quanto o meu primo de 10 anos, que está começando agora a entender um pouco sobre finanças, sobre economia como um todo, está começando a sua vida a entender mais ou menos sobre essas questões que a gente conversa". E foi aí que eu consegui tentar me inserir, sabe. Eu falei: "Olha, economia ela é muito mais simples do que a gente imagina, só que o Uhum. problema principal é que a gente acaba, a gente, quando eu falo sociedade, a gente acaba Sim. elitizando e criando barreiras de acesso, né. Às vezes intencionalmente, às vezes não. E eu falei: "Eu vou começar aí para poder meter o pé nessas barreiras". Eu falei: "Vamos ver o que vai dar". E estamos aí, né. E aí deu do que deu, né, assim, E aí inclusive estamos aí. no perfil dele do Instagram, ele escreve aqui, né: "Falo nas redes sociais de economia para pessoas reais", que é justamente o que ele acaba de dizer, que é uma coisa assim, que é um conceito que é muito bacana você falar para que todo mundo entenda. Então ele não fala em economês, né, que é na área dele, assim como advogados não deveriam falar para a população em juridiquês, juristas, Sim, enfim, essas coisas. E jornalistas também não deveriam falar na linguagem difícil que muitos jornalistas falam, né, a gente tem que falar realmente, sim. como o Presley disse, de maneira que todo mundo entenda, não tem coisa mais bonita que isso. Isso é o conceito básico da comunicação. E parece que foi um pouco disso que aconteceu
E aí eu volto a fazer uma breve contextualização e depois eu peço para você, Presley, fazer, na verdade, essa avaliação, de que a gente teve realmente nas redes sociais uma furada de bolha, né? Porque tudo que você ia ver tinha lá o uso da inteligência artificial para fazer de forma bem humorada, né? Aí de programas jornalísticos falando mal do Congresso Nacional, até mesmo um personagem que foi criado que era como é que chama? O Hugo sem alguma coisa, né? Que era para ironizar o Hugo Mota, presidente do Congresso Sim. Nacional, da Câmara dos Deputados e tudo, e isso tudo acabou atingindo um número muito grande de pessoas. E volto a dizer, foi um fenômeno que movimentos sociais, movimento sindical e a esquerda, no geral, demoraram muito para conseguir atingir isso, né? Essa furada de bolha. Como é que você vê isso? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre quem domina o meio de comunicação hoje, a gente tem que lembrar que há décadas o capital financeiro dita o capital informativo, Uhum, né? Então, basicamente, por muito tempo, nós não tínhamos acesso para poder entrar nesses lugares, para poder falar sobre, querendo ou não, a internet ainda tem um pouquinho ali dessa democratização, mesmo que não tenha tanto hoje, com a questão dos algoritmos, tráfego pago e tudo uhum, mais, ainda tem uma barreira financeira ali em relação a isso. Mas eu acho que antes a gente não conseguia, talvez, acho que ainda tinha esse problema que vem daquilo que eu falei agora há pouco. As pessoas, por exemplo, o professor de filosofia, o professor de sociologia, o professor de direito constitucional, todos eles falavam direcionadamente com a linguagem, com o formato, até mesmo com a própria postura, para outras pessoas similares. Então eu percebi as pessoas uhum, falando de economia para economistas. Eu percebi as pessoas da esquerda falando, explicando política pública para pessoas que entendem isso. Só que, no final das contas, essas pessoas são um percentual muito pequeno se você for comparar a população uhum. como um todo. Então, eu acho que teve muito esse problema de transformar a linguagem muito mais acadêmica. Então, quando você tem essa linguagem, essa roupagem, você gera distanciamento. Principalmente quando se fala de um país como o nosso, que fala, tem até o jargão que acho que é religião e política não se discute. Então a Aham. gente já tem isso já como algo cultural. Então se tornou algo muito complexo poder acessar, porque, por exemplo, sei lá, a minha área, né, que é aquilo que eu posso falar, a pessoa não queria entender economia porque é complicado, porque é chato, envolve números, envolve pesquisas, e aí você vai para poder entender economia e vem uma pessoa falando extremamente acadêmico, isso acaba Uhum. distanciando. Então eu percebo que a esquerda deixou de ocupar esse espaço, tanto pelo período que passou e ainda passa sofrendo por essa questão de quem domina o capital financeiro também Uhum. domina o capital informativo e educacional e tudo mais. E eu acho que também tem um pouco dessa questão do formato, da linguagem, e agora Sim. que parece que estão querendo encontrar um pouco conseguindo achar esse time, né? Uhum. O que existe financiamento, principalmente do lado de lá, né, da extrema direita, a gente sabe muito bem, para fazer para aumentar o engajamento, isso é fato, a gente sempre soube, tem, enfim, né, isso é coisa noticiada e tal, comprovada. Agora tem isso que você cita, que eu acho que é um ponto muito importante, que é justamente, e aí reforçando, né, aquilo que você já disse no começo, que é a forma de linguagem, né? Se movimentos sociais, então, usam, por exemplo, uma linguagem aqui, eu não vou fazer mérito, não vou fazer julgamento de nenhum tipo eh, de discurso, né, de narrativa não, de discurso mesmo, das narrativas. Mas se você usa uma linguagem muito militante, vamos dizer, muito que aí seria a o que se poderia considerar técnico dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento, enfim, dos movimentos populares, se você usa de uma maneira muito militante, você acaba não atingindo as pessoas. E acho que por vezes até criando uma certa barreira. É por aí ou não, o Presley? Ou eu estou falando bobagem? Sim, é por aí. Posso só te fazer uma pergunta antes? Pois não, pois não. Diga. É que eu não tô conseguindo ouvir direito, tá saindo bem coisa. Apareceu aqui que tá Hum. dando um erro de gravação. Pra você tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo? Aqui tá tudo certo.
sua internet está um pouco instável. Teve uma hora que a imagem dele travou e tudo. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu posso entrar e sair rapidinho só para poder fazer isso? Pois não, pode sim, pode sim. Aí eu refaço a pergunta aqui, não tem problema. Rapidinho. Vai lá. Teve uma hora que travou a imagem dele, mas ele continuou falando. Por isso que eu não falei nada, assim. Não perder a linha de raciocínio. Tá? Mas pra gente não é um erro, não. Não. Seu áudio está saindo normal, sua imagem está normal. Voltou, vamos lá. Pronto, Pronto, agora voltamos. tá normal. Eu nem te perguntei, a gente está ao vivo ou não? A gente, não, ao vivo não, a gente está gravando. Ah, sim. Pode ficar tranquilo. Eu esperei você terminar de falar, porque eu falei assim, se a gente estiver gravando, tem um corte. Agora, se tiver ao vivo... Não tem problema, não. Eu vou refazer a pergunta, então. Mas se você quiser, tipo, eu consegui ouvir um pouco, mas estava bem difícil. Se quiser só fazer o finalzinho só para eu recapitular, Tá. pode ser. Não, eu só perguntei assim, se de tudo que eu falei, assim, é esse mesmo caminho da gente rever a nossa linguagem, rever, que aí eu estava citando, né, que enfim, eu acabo falando, vou refazer a pergunta. Que eu Tudo bem. falo que assim, a militância para o movimento sindical, para o movimento popular, movimento social, enfim, seja qual movimento for, dessa área, quando você faz militância, na verdade, isso se equipara a quando você é acadêmico e você fala dentro do economês, do juridiquês e aquelas coisas. Sim. Então, se mudar um pouco essa linguagem, e a Contraficute tem feito isso, a própria CUT também tem feito isso, mudar um pouco essa linguagem, você acaba atingindo mais as pessoas. Aí eu te pergunto, se eu estou falando bobagem ou se é esse o caminho mesmo? Então, eu acho que é esse o caminho, porque a gente, quando trabalha com a informação, ela tende a ter um objetivo que é informar, né? É redundante, mas às vezes não é tão óbvio assim para algumas pessoas, né? Porque quando você pega, por exemplo, um jornal, eu sempre falo que a informação ela está aí para todo mundo, para qualquer área. Só que o que diferencia é a forma a qual você fala. Então a gente acaba perdendo muito, inclusive em antecipar determinadas discussões e até evitar que vá para determinados pontos, a partir do momento que a gente se comunica dessa forma completamente elitizada. Então, quando a gente está falando, por exemplo, fazendo uma comparação esquerda e direita, eu gosto de, de dar uma cutucada que eu falo assim: o pessoal da direita, eles pegam um monte de informação errada, tacam um design feio, faz uma foto feia pra caramba, pronto, já tá pronto o sorvetinho, vai todo mundo compartilhar, porque é informação que choca. A esquerda não. A esquerda ela quer pensar no design, aí a capa tem que combinar com não sei o quê, aí a cor do título tem que combinar com a cor do coisa, aí tem que estar tudo ornando. Eu falo, gente, não é assim que se faz as coisas. Não que a gente precisa fazer alguma coisa de tudo, né, de qualquer jeito, mas é a forma, né, de fato, que você chega na população, porque muitas das vezes o problema não é a mensagem, mas sim como aquela mensagem é repassada. É como você chega na população como um todo. E ao longo aí de 4 anos trabalhando com internet, eu tive que ficar exatamente fazendo esse trabalho de tentar entender, sabe? Olha, esse dá certo, esse não dá certo. E também enxergar do outro lado também, porque querendo ou não, a gente tem ali um grande. Eu falo que as Uma redes sociais referência, da né? direita. Eu falo, as redes sociais da direita, pra gente, como um todo, é um grande laboratório. Você entrar lá e você vê, tipo, o que funciona, o que não funciona, o que estão comentando. E aí, lógico, não é replicar a mesma coisa, mas é entender com base no conhecimento através dessa parte dos algoritmos e tudo mais. Infelizmente a gente tem assim, algumas táticas que a gente tem que usar hoje na comunicação para poder chegar às pessoas, né. Você começou dizendo, essa tua resposta, essa tua fala dizendo: "A direita ela tem lá coisas
feias, né? Tem não sei o que lá, tem isso, aquilo assim. E você esqueceu de citar que, assim, do nosso lado, apesar da gente pensar em design, a gente tem pessoas bonitas como a gente também, né? Bom, mas Exatamente. brincadeira que não é brincadeira, é sério, né? Que é porque a gente é bonito mesmo, enfim. O que a gente deve levar em consideração, então, Presley, é justamente a forma de se fazer comunicação e acompanhar essas tendências, porque, na verdade, não é aquilo que a gente está fazendo, mas sim a forma como a pessoa está recebendo, a tendência de como ela está recebendo as mensagens, que é o que vai fazer a diferença, não é? É isso. Exatamente. E quando a gente vai fazer uma comparação de 20, 30 anos atrás com atualmente, isso falando num caso mais sociológico e inclusive até com base, enfim, em ciência, a nossa Uhum. atenção hoje, ela é muito menor do que há 10, 20 anos Sim. atrás. Então nós temos a capacidade de retenção diminuindo, a memória diminuindo. Então eu até falo que antes da gente resolver qualquer crise climática, política, ambiental e econômica, a gente precisa também trabalhar a crise da atenção. Porque Uhum. essa questão dos algoritmos como um todo, a gente está o tempo inteiro numa corrida. Então, você tem que fazer um vídeo de 15 segundos, aí você tem que atrair a atenção da pessoa em menos de 3 segundos, e aí você tem que fazer um monte de coisa, tem que brotar coisa da tela, e pular, e fazer barulho, fazer som, bater pau. É uma carambada de coisa que você tem que fazer. Por Uhum. quê? Porque a gente está cada vez mais desatento. Isso tanto a pessoa de esquerda quanto a pessoa de direita, centro Uhum. e por aí vai. Nós estamos falando de ser humano nesse sentido. E aí você Sim. observa esse momento da sociedade como um todo, em que capturar a atenção da pessoa é algo difícil, a gente tem um outro problema que é como que a gente consegue capturar a atenção e fazer com que essa pessoa engaje algo. E aí você tem do outro lado, por exemplo, essa forma de que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, tudo é muito rapidamente associado a algo que já está previamente colocado na cabeça daquela pessoa, né. Então vamos fazer Uhum. aqui uma comparação de algo que aconteceu em 2018, se eu não me engano, né, que foi o famoso kit gay. Falaram que ia ter o kit gay, né. Aquilo dali correu, porque quando você fala kit gay, é muito mais "consumível", entre aspas, do que você falar que não haverá nenhum tipo de censura a direitos de pessoas homossexuais. Uhum. Então, quando você joga kit gay nas escolas, ou a justificativa para aquilo é muito menos atrativa e muito menos sedutora do que você trabalhar com essa oferta de algo que é prático. E aí já vai Uhum. casar com aquilo que eu falei, que é a pessoa que já tem ali talvez uma relutância, ela tem aquele preconceito ali embutido, ela tem aquela homofobia ali internalizada. Então ela fala: "Nossa, eu não quero que meu filho receba um kit gay na escola". Então quando você junta essas 2 coisas e você coloca no contexto que a gente está agora de vídeo acelerado, é muito fácil, a pessoa recebe um vídeo no WhatsApp, hoje em dia ela não confere mais, ela não sabe mais se aquela pessoa falou ou não falou aquilo. Então tem muitas Uhum. pessoas que se guiam por algo que está escrito numa imagem. Então, aparece lá, Fernando Haddad disse que vai cobrar imposto de bicicleta. A galera não vai nem conferir. Então hoje você não precisa nem mais de uma imagem da Uhum. pessoa falando para distorcer a fala dela. Ser só com a imagem, com aquilo que já foi construído antecipadamente. Então, eu acho que é um dos desafios agora exatamente isso. É fazer com que dentro desse contexto de crise da atenção, a gente não consiga não somente entregar a informação, como fazer as pessoas também se engajarem com isso. Porque eu acho Uhum. que aí é um outro patamar que vai ficar mais difícil ainda. Porque a gente soma, cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus contextos, cada um tem a sua vida, a sua correria. Como é que a gente para poder engajar com o movimento Uhum. social? Como é que a gente para em relação a isso? Então são várias barreiras que a gente vai encontrando no contexto atual. E aí o desafio é sempre esse, é como que a gente contorna isso, visto que a galera do outro lado está contornando isso muito bem. Sim. Esse ponto eu vou até pedir aqui só uma licença, vamos dizer aqui, assim, um momento aqui à parte, uma parte na nossa conversa para falar sobre esse negócio da atenção, que é uma coisa muito séria que vem acontecendo com a humanidade, né, nos últimos tempos, e a gente pode perceber que quanto mais o tempo passa, né, Presley, mais a gente está aqui, ó, mais O tempo inteiro. depressa no rolar a tela, menos a gente tem paciência para saber que conteúdo a gente está consumindo, menos a gente tem tempo e vontade de ver as coisas, a gente quer tudo instantaneamente. E aí, assim, eu vou colocar uma coisa aqui, eu quero que você comente depois, porque, assim, tem muita gente que culpa as redes sociais
por isso, né, por esse fenômeno, por Uhum. essa diminuição no tempo de atenção que você tem nas coisas. O Presley fala agora em 3 segundos. Eu sempre cito uma história que vem lá do começo dos anos, 2000, fim dos anos 1990, de um produtor, se eu não me engano, ele era sueco, chamado Douglas Carr, que ele produzia, músicas populares, músicas pop, né. Uhum. Então, de boy bands, a Backstreet Boys, a Spice Girls, enfim, todas essa moçadinha, vamos dizer. Uhum. E aí ele começou a fazer uma pesquisa, ele começou a descobrir que a atenção das pessoas, ela estava diminuindo cada vez mais. Naquela época não tinha rede social, só lembro isso, tá. Aham. O tempo de atenção das pessoas estava diminuindo mais. Então, o que que ele fez? Para ele continuar ou fazer mais sucesso com as produções musicais dele, ele mudou a forma de fazer música. Para quem conhece música, a música ela tem um compasso de 8 batidas, então você tem uma Sim. frase musical, o cara começa a cantar aqui, termina uma frase, você tem 8 batidas, um tum, 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 8, aí vem um outro compasso. O que que ele Sim. fez? Ele começou a pegar esses compassos e dividir em 4. Então, a cada 4 batidas, meio compasso, mudava a frase da música. Ele mexeu também na equalização dessas músicas. Ele começou a deixar as músicas de uma maneira em que todos os instrumentos, se você abrisse naquele esquema de ondas, né, você deve ter, por Sim. exemplo, você já viu o eletrocardiograma, que tem aquelas ondas, né, quando você analisa um áudio, é a mesma, quase a mesma coisa, né. Eu não sei se aqui, acho que a gente não vai conseguir mostrar, senão eu mostraria aqui no próprio computador agora, Uhum. como é que é um áudio quando ele está sendo gravado, como você enxerga esse áudio. Então, se você tem ele muito comprimido, ele é tudo jogado para cima e você tem uma faixa só. Por que que ele fez isso? Porque ele percebeu que as pessoas estavam ouvindo muitas músicas em fones de ouvido, em transporte público, em locais públicos, então ele não podia permitir que barulhos externos ocupassem a Afetasse. atenção das pessoas. Então a música ela tinha que estar alta o tempo inteiro. Se você pegar uma música, por exemplo, Pearl Jam, Even Flow, um dos primeiros sucessos dessa banda de rock, que é lá de Seattle, dos Estados Unidos, ela chega no meio da música, ela dá uma caída no volume. Isso não existe mais. Agora é tudo, tá, chapadão lá. E que tem a ver com esse negócio de déficit de atenção. E eu estou contando toda essa história, estou falando demais aqui, justamente para questionar se é a tecnologia em si que está fazendo com que a atenção das pessoas reduza nesse tempo, ou se são as redes sociais, ou se são as 2 ao mesmo tempo, Presley. Então, eu acredito que sejam as 2 ao mesmo tempo, porque o que você falou, eu consigo enxergar como uma tática comercial de mudança de comportamento das pessoas, né, do consumo das coisas. Uhum, O que eu acho em relação, e é um pouco mais, digamos, até problemático, a questão das redes sociais, porque, o modelo de negócio da rede social é a atenção, né. Então eu talvez vejo talvez um pouco diferente da questão da música, porque antigamente, não sei, né, mas a música ela você não o artista não ganhava pela quantidade de reprodução uhum, da música, às vezes ele comprava o CD, se ele fosse ouvir o CD, aquele álbum 5, 10 vezes ou uma vez só, não faria diferença nenhuma no lado comercial. Mas quando a gente coloca, por exemplo, a questão das redes sociais, qual é o modelo de negócio deles? É você mostrar anúncio o tempo inteiro. uhum. Então, tudo que está esquematizado na tela do celular, quando você entra numa rede social, é milimetricamente pensado para fazer com que você continue ali dentro. Uhum. Porque o algoritmo, como a gente fala, de uma forma bem rápida e leiga aqui para poder resumir, para caso alguém da sua audiência não entenda como funciona, se você posta um conteúdo e ele faz, por exemplo, postei um vídeo agora meu falando um monte de coisa, ou nos primeiros segundos eu não consegui atrair a atenção da pessoa, o que que aquela pessoa que não está com a atenção pode fazer? Ela pode, uma, continuar e tentar ficar retida no vídeo. 2, ela pode passar o meu vídeo para o próximo. Ou 3, ela pode sair do aplicativo. Uhum, Dentro dessas últimas 2 opções, se porventura ela sai do meu vídeo, a pessoa penalizada sou eu, uhum. porque aí o meu engajamento diminui, porque a plataforma vai entender como: "Olha, Isso é pode ser que esse vídeo desinteressante, ali né, não tá tão interessante, porque a fulaninha uhum, passou". Agora, no terceiro caso, quando você sai da plataforma,
você deixa de gerar dinheiro, você deixa de gerar receita. Então eles precisaram criar um modelo de negócio que, inclusive, vai alimentando com conteúdos que são extremamente delicados, né? E a gente está até atualmente, nesse momento, a gente está vendo exatamente sobre essa discussão de regulamentação, questão de uso das crianças, enfim, no geral. Uhum. Então, o modelo de negócio deles eu preciso fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais imersas dentro dos aplicativos. Porque cada vez que eu mostrar um anúncio, uma empresa vai me pagar por isso. Então, a gente tem de um lado a nossa, digamos assim, as consequências do nosso processo, do nosso sistema econômico, que também faz com que cada um fique mais individualizado, questão de trabalho, questão de emprego, preocupações individuais. Mas, do outro lado, você tem uma galera que está estudando e está investindo bilhões de dólares para fazer com que a gente fique cada vez mais tempo na rede social. Então, eu acho que é um combinado das duas coisas nesse sentido. E um momento que a gente está da sociedade também, em que a gente desaprendeu, na verdade, a lidar com o tédio das coisas, porque está tudo na tela do celular. Então, você E faz tudo na antigamente. velocidade 1x ou 2, né? Exato. E eu agora, vou te contar um negócio pessoal que eu fiz. Eu estou tentando voltar a ouvir áudio das pessoas ouvir áudio em uma vez. Por quê? Porque eu comecei a reparar que estava me dando nervoso quando eu encontrava as pessoas e elas falavam na velocidade delas. E eu fiquei assim, gente, olha só onde a gente está indo, sabe? Daqui a pouco a gente vai pedir para a pessoa gravar o que ela vai falar para jogar em -2, sabe? Tipo, em vezes 2. E eu falei assim, não, eu vou tentar diminuir ao máximo ali essa questão, porque a gente está vivendo exatamente nesse ponto. A gente está usando as redes sociais cada vez mais para poder acelerar, né? Então a gente está com pressa também. E pressa para quê? Sabe? Tipo, para chegar onde? Então isso me preocupa muito. E sem contar que, assim, claro que guardadas o devido respeito a quem manda áudio, né? Eu mando áudio muito, né? Afinal, também, se a minha formação é locutor, se eu não falar, se eu não gostar de falar também, vou procurar outra coisa para fazer na vida, né? Mas, assim, guardadas as devidas proporções, até o fato de você mandar um áudio para a pessoa num aplicativo que foi criado originalmente para você mandar mensagem em texto, você já, de alguma forma, já está acelerando o processo, né? Já é uma forma de talvez impactar. Vamos mandar áudio. Desculpa mandar áudio que é mais rápido para você, não para a pessoa que vai ouvir, Sim. né? Não, e só te fazer Entendeu? só te cortar rapidinho para uma questão. Uma vez eu estava ouvindo um podcast, eu não vou lembrar agora de quem estava falando, mas ele chamou atenção para um fato que eu até hoje bate na minha cabeça. O nosso celular hoje, ele está substituindo não somente mais objetos, mas instituições. Então, hoje, o celular, o seu, substitui um aparelho de despertador, um aparelho de telefone, um aparelho de televisão, um aparelho de uma instituição bancária. E assim, se você tem 5 contas no banco, se você quiser sacar dinheiro há 20, 30 anos atrás, você teria que ir nessas 5 agências. Hoje não, hoje você concentra tudo num lugar só e faz um Pix. Então, você junta tudo isso dentro da sociedade do jeito que a gente está, você fala, caramba, a gente está dentro, quase que literalmente, né, de uma tecnologia, porque já isso também vai estar inserido dentro da gente. E aí, Sim. como que a gente faz isso no ramo da comunicação? Como é que a gente atrai isso para essas pessoas? Eu acho que isso é um baita de um desafio. E é isso que eu queria voltar agora a esse assunto, né? Ao desafio que a gente tem de fazer comunicação, porque assim, uma coisa e é característica do brasileiro, e eu acho que a gente tem que dizer aqui de uma forma até elogiosa, porque se você for pegar, por exemplo, tem o exemplo da Marisa Mayô, tem exemplo de outros canais que foram criados com inteligência artificial para falar bobagens apenas, né? Assim, para falar coisas, enfim, para fazer humor mesmo. E por meio do humor, né, que aconteceu esse fenômeno que a gente tem como tema nesse podcast falar sobre isso, que foi a esquerda brasileira, eu não vou dizer nem a esquerda brasileira em si, mas um movimento de parte da sociedade que é contra justamente o que ocorre, né, no Congresso Nacional, o que ocorre na política em termos de você ter orçamento secreto, de você não ter deputados que defendam a redução da jornada de trabalho sem redução salarial e várias outras pautas que são caras à nossa classe trabalhadora. Sim.
não é? E foi feito isso foi feito usando a inteligência artificial com humor, né? Foi feito de uma forma leve, de uma forma gostosa de se ver e pelo que se viu, deu certo. Agora, a gente não pode subestimar, eu pelo menos penso que não, que não vai haver uma contraofensiva da extrema-direita, porque eles viram que eles perderam, esses próprios parlamentares, eles viram que eles perderam um grande capital político por causa desse fenômeno que aconteceu, ainda que a gente possa, foi um fenômeno, mas a gente não pode dizer que foi, assim, foi um boom, assim, foi uma movimentação que aconteceu nos últimos tempos, mas que eu acho que vai ter uma reação aí, né? Principalmente porque 2026 é ano de eleições e vai ter muita gente que vai correr atrás. E quando a gente fala em Sim. desafio, na tua avaliação, Presley, o que deve ser feito? Como é que a gente pode vislumbrar esse futuro usando a inteligência artificial ou não? Usando mobilização ou não, o que a gente pode esperar desses próximos tempos? Olha, a primeira coisa que eu acredito que seja eficaz em relação a isso, e recentemente eu entrevistei o Fernando Haddad, né, aqui em São Paulo. Uhum, E conversando com a equipe dele de comunicação, eu entendi uma questão que eu sempre critico, nas redes sociais, que é a questão de focar muito em coletiva de imprensa e esquecer o restante, né. Então falar: uhum, vamos fazer uma coletiva de imprensa para falar da reforma tributária. Vamos fazer uma coletiva de imprensa". E assim, essa formalidade, ela é interessante, mas ela abre uma discussão, principalmente no contexto, desculpa a palavra, de uma cambada de gente burra, que pega uma frase aleatória que é dita numa numa coletiva de imprensa e já distorce. E a laranja vira limão assim, rápido, sabe. distorce Então, totalmente, né. totalmente. Aí você tira ali a possibilidade, e aí você faz um efeito contrário, que é o quê? Ao invés de você lançar semente no terreno, você tem que remediar que tá um monte de praga já comendo as sementes tudo. Uhum, Então assim, antes da gente chegar nesse local de óbvio, né, sempre vai existir nesse contexto fake news, má interpretação, distorção, proposital, sempre vai ter. Só que é preciso fazer algo rápido. Eu achei um absurdo a gente, depois de 2 semanas, alguém se pronunciar sobre a questão do Pix. uhum, E principalmente voltar atrás. Então, quando você observa aquilo que a gente está fazendo para o próximo ano, eu acho que um dos maiores desafios é, primeiro, não sumir em momento das crises, do tipo, vamos deixar o pau moer e depois a gente vê o que faz. Isso não existe para uhum, mim. Fazer com que a comunicação seja extremamente assertiva, a ponto de até antecipar. E aí foi isso uhum, até que a equipe de comunicação da Fazenda me explicou o impasse deles, né? Porque eles possuem a questão do tempo junto com o mercado, né? Mercado aqui é a questão sistema financeiro como um todo, né? O mercado financeiro. Então, se eles uhum, forem lançar uma medida, tem que ser oficialmente numa coletiva de imprensa. Mas assim, uhum, faz a coletiva de imprensa e no minuto que começar, voa a internet, porque é para chegar primeiro. uhum, A gente precisava ter chegado na Dona Maria e no Seu João, que acreditou que ia, taxar o Pix, era para ter chegado primeiro para falar assim: "Olha, vão começar a monitorar de instituição financeira que podem estar sim. sujeitas a várias fraudes". Para que depois, quando Uhum. chegasse a mentira, aí falariam: Já "Ah". a mentira não pegaria, né. Exatamente. Então eu acho que para Uhum, 2026 é exatamente isso, é tomar cuidado com o que vai acontecer, tomar cuidado com essas questões, porque assim, é chato, mas é o cenário que a gente está vivendo agora. Não tem como fugir, sabe. Então, uhum, seria ótimo se a gente conseguisse trabalhar e ano passado, se eu não me ano passado não, ano retrasado, eu lembro que eu fiz um vídeo que eu falei assim, que as pessoas pegaram muito a frase que eu falei. Eu falei: "Cara, eu não vejo a hora de falar só de economia de verdade". De uhum, falar da economia que está sendo produzida, mostrar para as pessoas a economia na sua teoria. Porque naquele período era só desmontando fake news. uhum, Então é chato, é perturbador, só que existe isso, sabe. Então a gente precisa também se precaver a isso. É entender que, olha, beleza, gerou ali a oposição está inventando alguma coisa, é um contra-ataque mais rápido do que o algoritmo. uhum, Só que se espera, aí vai ver, e aí abre margem, inclusive, para as pessoas até sugerirem: "Ah, mas eles estão jogando ali para ver qual é a reação da galera, uhum, para ver se vai pegar ou se não vai", sendo que não é nada disso.
é despreparo, sabe? Então, eu acho que para 2026, para não perdermos em relação a isso, eu acho que é esse combinado junto também a considerar e apresentar essas questões dos problemas reais, sabe? A inflação, desemprego, política pública, trazer isso para a realidade para não se tornar também apenas um dado solto, isolado, sabe? Uhum. Sempre você tem enfrenta muito hater nas suas redes ou não? Você estava falando agora há pouco, você: "Ah, eu tive que fazer isso, não vejo a hora de falar sobre economia de verdade e tal". Eu fico imaginando, porque assim, outro dia tem um vídeo muito interessante teu que inclusive eu ia comentar agora há pouco, porque você usa, quer dizer, não vou dizer que sim, né, mas assim, pelo menos a forma que você faz é a forma que prendeu, que prende a gente, que você começa falando assim: "Estou feliz sim com a prisão de Jair Bolsonaro", né, queira você ou Aham. não, né, algo assim. E aí, assim, me veio esse vídeo à mente, eu me lembrei dele e fiquei imaginando, eu falei assim, será que ele tem muito hater, né? Como ele lida com os haters? O que são os haters? Como é que é essa realidade para você, Presley? Olha, esse final de semana, né? Eu não sei quando vai ao ar, né? Mas só para contextualizar as pessoas, esse final de semana agora foi o Dia dos Pais. E eu estava Uhum, na cidade dos meus pais, né? E eu fiz um story exatamente mostrando a minha realidade em relação a isso. E no story tinha foto minha e da minha família, em que só uhum, aparecia eu e eu coloquei um coração no rosto da minha família. Por quê? uhum, E eu fiz um breve textinho para mostrar, olha, eu falo que para mim censura é isso. Censura é o fato de que eu não posso mostrar minha família porque eu já fui uhum, ameaçado várias vezes. É eu ter que evitar, por exemplo, e já tive várias vezes, várias ameaças, várias coisas do gênero, tomar precauções em relação à minha própria integridade física. Então, para mim, isso é muito mais censura do que, por exemplo, você cumprir o que está na Constituição, como as pessoas estão uhum, comentando por aí, estamos vivendo na censura, numa ditadura e papapá. Então, assim, eu tenho muito, muito. No começo, assim que eu comecei a fazer conteúdo e explicar um pouco mais essa questão, né, e até me corrigindo, né, que eu falei agora há pouco que eu queria falar de economia de verdade, mas tudo que eu falo é economia. Só que o que eu uhum, queria falar de fato eu queria chegar e explicar, olha, gente, a taxa de juros aumentou, vai afetar assim, não sei o que lá, vai fazer isso. Né? Eu queria explicar a teoria. Não ter que ficar aham, falando, olha, a galera de lá mentiu nisso. Olha, eles estão falando errado isso. Olha, não é bem assim que funciona, sabe? Eu queria chegar para falar, olha, vamos falar de economia nesse contexto, né? Mostrar a beleza da economia. E aí que uhum, entra esse ponto, né? Eu prezo muito pela minha imparcialidade política em relação a partidos, né? uhum, Eu sou abertamente esquerdista, mas eu tenho as minhas críticas ao governo Lula, ao próprio Partido dos Trabalhadores, eu tenho minhas críticas aos movimentos como um todo, porque eu acho que esse que é o meu papel como economista, né? Eu falo que sim, uhum, economista que fala bem de todo mundo não é bom economista. Economista bom para mim é que fala uhum, mal de todo mundo, que aí todo mundo entra no sarrafo junto. Agora, algumas pessoas não entendem muito isso, né? Eu falo que eu sou sempre fiel, eu não sou petista, eu sou economista, é otoísta no uhum, final. Então, o meu apego é a ciência econômica, é os dados, é entender o que está acontecendo num contexto geral e replicar isso de uma forma didática. Só que para uhum, muitas pessoas, você mostrar, por exemplo, por que o governo Bolsonaro teve um baita superávit de 6 bilhões em 2023, hum, antes de passar, antes de passar para o Lula. A 2022. explicação 2022. É tipo, simples. Por quê? Primeiro, você teve ali a questão da Petrobras, que foi a aplicação de dividendos, privatizou até a mãe da gente, então tá lá, sabe? É, Vai ter é algo dinheiro, né? simples. Uhum, Exatamente, vai ter dinheiro, sabe? É a mesma coisa que você vender todos os móveis da sua casa, seu caixa vai ficar alto. Aí o que as pessoas fazem? Petista. E nananã. E aí uhum, começa. No comecinho eu ficava um pouco chateado, eu falava, nossa. Aí depois eu comecei a achar graça. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do uhum, limão a limonada. E aí eu comecei a brincar junto. E aí a pessoa vinha e falava uma besteira comigo e eu sou meio né, doidado da cabeça. Eu falo, olha, falo A, eu falo 2A pra ela. Eu falo, remédio de maluco pra mim é um maluco e meio. Então eu falo, olha, quer uhum, falar? Fala, mas vai ouvir também. E aí acabou se tornando até divertido, portanto que dentro de algumas postagens, eu acho maravilhoso que algumas pessoas geralmente falam, olha, o melhor do post são os comentários, e são uhum. as É respostas verdade. dele aos comentários, porque
eu desço a malha de novo. E aí eu brinco, eu faço ironia, e aí eu uso todo esse meu jeito de brincar dentro dos vídeos também ali, sabe? Então eu aprendi a lidar com o hate dessa forma, sabe? E perceber Maravilha. basicamente, de uma forma até para proteger o meu mental, de entender que, cara, as pessoas vão defender aquilo que elas já estão pré-acreditando. Então, o ataque delas não é aquilo que eu sou, aquilo Uhum. que, enfim, a minha pessoa, mas é aquilo que talvez eu representaria na cabeça delas, sabe? Sim. Essa questão do hate, eu quis colocar aqui, porque, assim, é um outro lado das redes sociais que a gente tem que ficar muito atento também, né, sempre atento, porque pode prejudicar, inclusive, qualquer estratégia que a gente possa fazer para conseguir passar a nossa mensagem, né. Se a gente dá muito, vamos dizer, muita importância ao hate, ao comentário, às vezes a gente acaba perdendo o nosso propósito, porque para mexer com a nossa saúde mental, o comentário negativo é rapidinho. Fácil. E aí a gente tem vários exemplos, né, por exemplo, eu acho que eu vou citar aqui um exemplo até um pouco mais de uma maneira mais ampliada, quem assistiu aquela série Adolescência, né, na Netflix, se puder entender um pouco a fundo o que representa o hate, não é o caso lá de comentários, assim, necessariamente em postagens, apesar de ter também, mas tem tudo a ver com a forma com que a gente lida sentimentalmente, os sentimentos que a gente tem quando as pessoas postam alguma coisa, comentam alguma coisa que a gente está, postando, enfim, está publicando. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. E aí me lembra Sim. 2 casos até engraçados, um deles é da Cláudia Raia. A Cláudia Raia, numa entrevista, acho que para TV Brasil, para Cissa Guimarães, né, no Sem Censura, disse assim: "Eu não olho comentários, eu quero proteger minha saúde mental, então eu nem vejo o que nem sei o que se escreve, né, nos meus posts", porque ela enfrentou muito etarismo, por ser uma mulher de mais de 50 anos, enfim. Aí tem o caso da Marisa Hort, que recentemente numa entrevista pra TV Cultura, né, para o Roda Viva, ela disse que tomou uma lição do filho dela, né. Ela disse que começou a ficar preocupada, porque tinha gente que estava escrevendo algumas besteiras em algumas postagens, aí chegou o filho dela, o João, falou assim: "Mãe, você está na fase de se preocupar com hater? Para, mãe." Aí ela falou: "Que é isso? Eu aprendendo isso do meu filho." Então, assim, é uma coisa que a gente e aí, assim, eu pergunto, se a gente deixar, perguntei tua opinião, né, enfim, ver como é que você lida com o hate, e para saber se a gente se deixar mesmo levar pelo hate, pelo comentário negativo, ou enfim, pelo que se faz nos comentários, a gente pode deixar que a estratégia acabe sendo qualquer estratégia que seja, ela acabe sendo estragada, deturpada, Presley? Sim, porque assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham também fazendo trabalho de divulgação Uhum, científica e comunicadores na área de política e economia também. E assim, não é todo mundo que lida da forma que eu lido, sabe? uhum, Então, é complicado. Como eu falei, né? Eu já fui ameaçado por questões, tanto pessoalmente, enfim, eu tive que tomar medidas protetivas e tudo mais no sentido geral. E isso desencoraja muita gente, né? uhum, Porque, né, ninguém quer ficar o tempo inteiro recebendo esse tipo de coisa. E isso eu tentei fazer uma coisa ou outra aqui, eu tenho minhas medidas que eu faço para poder tentar me proteger. Só que isso, no sentido geral, quando a gente vai colocar para todas as pessoas, nem todo mundo tem essas possibilidades e tem uhum. consegue fazer por isso. E, e eu lembro que a minha primeira ameaça de morte que eu recebi nesse contexto foi quando eu mexi com alguém do agronegócio. E aí, quando eu mexi com alguém do Eu ia agronegócio. te perguntar agora, sem querer te interromper, eu ia te perguntar agora, que essa é a segunda vez que você cita, e aí eu ia te falar assim, se você se sentir à vontade para contar o que aconteceu contigo, ok, se você não se sentir à vontade, mas assim, óbvio que as pessoas querem saber, mas se você realmente se Sim. sentir à vontade, conta pra gente o que aconteceu, até pra gente poder entender. Então, basicamente foi, eu fiz um vídeo, na época, e dentro do vídeo eu colocava, fazia uma exposição de algumas pessoas da área do agronegócio, e aí estava envolvido no meio o Gustavo Lima e tudo mais. E aí naquele contexto em si, né, muitas pessoas enxergaram como, enfim, ataques, pá-pá-pá, e eu fazia várias conexões ali, sabe, tipo, mostrava passo a Uhum, passo o que estava acontecendo. E surgiu, calhou, né, de algumas pessoas, inclusive da direita, repostarem o vídeo
com comentários, falando uma coisinha ou outra e tudo mais. E aí eu começava a receber muito xingamento. Não que hoje não tenha, né? Hoje continuo recebendo bastante ainda. Só que quando você tem uma pessoa da direita meio que orquestrando, não diretamente, esse ataque, é meio que como se você jogasse a sua audiência em cima daquela pessoa, e aí você não tem um controle, porque tudo fica muito passional, né? Porque você tem aquela pessoa que é seu influenciador de estimação, que tá ali, que se sentiu, enfim, pessoalmente atacado, então a galera vai com tudo em cima. E foi isso que aconteceu comigo algumas vezes, né? Então já tiveram influenciadores de economia que fizeram a mesma coisa comigo, pegaram vídeos, papapá, e tentaram fazer alguma coisinha ou outra assim. Só que essas coisas atraem exatamente esse tipo, né? Então, no Twitter aconteceu bastante, no Instagram também. Então sempre vinha uma mensagem ou outra, né? Então a situação mais agravante dessa questão envolvendo o agronegócio foi ainda quando eu morava em Maringá, no Paraná. E uma pessoa mandou uma foto de um perfil fake, óbvio, né? Que a galera não mostra a cara nesse contexto. E Claro. mandou uma foto da frente do apartamento que eu morava. Daí ela falava assim, a pessoa falava assim na mensagem: agora eu já sei onde você mora, fica mais fácil de te apagar. Aí eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu fico com medo, ou eu vou pra frente. Daí eu falei assim, me fala a hora que eu desço. Falei, eu vou lidar assim. Porque, tipo, eu não encorajo ninguém a fazer isso. O que eu fiz foi irresponsável, sim. Mas, dada a situação que eu me vi, eu falei, cara, primeiro, não posso ficar deixando barato esse tipo de coisa. Eles não vão chegar aqui, fazer esse tipo de coisa e simplesmente, ai, nossa, vamos ganhar pelo medo. Não, sabe? E isso me fez, basicamente, tomar medidas. E eu costumo falar que hoje o pau canta cedo, sabe? Então, assim, começou a mexer o saco, processo, BO, exponho na família, exponho nas empresas. Uma cambada de gente aí já foi mandada embora por minha causa. E eu faço sem medo. Eu faço sem medo. Eu falo assim, beleza, vai ficar fazendo as coisinhas aqui perturbando meu juízo? Beleza, vamos lá ver o que a gente pode fazer. Daí vou atrás, porque agora eu já sei de tudo já. Descubro os dados, vou lá. Às vezes vou até na empresa e falo, nossa, é esse tipo de funcionário aqui que você quer? Sua empresa compactua com isso? Aí eu falo, por isso que, né, eu não aconselho os outros a fazer isso, porque vai deixar os outros com mais raiva ainda. Mas eu falo, Sim. remédio maluco é um maluco e meio. Então eu falo, eles mexem comigo, eu mexo 3 vezes mais com eles. Muito bem. Não que Presley, isso seja, mais uma vez, não que isso seja recomendável, eu faço isso, mas não façam isso também. sim, sim. Não, mas pelo menos assim, é uma maneira, não tenha dúvida que é uma maneira de a gente não se calar, né? Sim. Porque eu devo concordar que, assim, principalmente quem viveu 2018, né, quem era mais envolvido com política ou, enfim, né, que tinha lá suas convicções e abria suas convicções para as pessoas, discutia, conversava, debatia, tentava pelo menos debater sobre política, o tanto de ataque que se sofre, né, e aí, assim, aí você envolve outras questões, né, por exemplo, você citou o kit gay, pessoas homossexuais, quem era homossexual sofreu muito em 2018, Sim. as mulheres começaram a sofrer mais ainda, tudo por causa do recrudescimento, vamos dizer, do fascismo, né, do conservadorismo, que começou a normalizar todo tipo de violência contra esses segmentos minorizados. Então, é assim, chega uma hora que você simplesmente cansa de apanhar. Uhum. O que você está dizendo, eu acho que é um pouco isso, né? Assim, cansa Sim. de apanhar. Você vai ficar assim, ou você fica acuado no cantinho da sala, não fala mais nada, não aparece mais, não vive mais, ou você faz valer a sua voz, né? Então, é Sim. assim, recomendável? Não é recomendável, óbvio, mas tem uma hora que a gente cansa de apanhar, né, Presley? Não, sim, eu falo que nós temos uma postura mais, como posso dizer, um pouco mais firme em relação a essas Uhum, coisas, faz com que a gente trace limites de até onde as pessoas podem ir com a gente, né? Eu falo que uhum, eu passo um pouquinho porque eu sou meio, né? Então eu vou lá, eu perturbo a cabeça dos outros de volta. Então, assim, tem essa questão. Mas eu acho que a esquerda ficou por muito tempo preso ao sarau, sabe? Ai, vamos uhum, discutir uma política, aí passa a mão num violão e quer conversar. Não é assim que funciona, sabe? Eu usei de exemplo esses tempos atrás o período Bolsonaro, 2018 a 2022. Quantas vezes durante esse período
Até mesmo na questão até da prisão do Lula. Quantas vezes o Congresso foi invadido por esquerdista? Nunca. Uhum. Não que eu esteja falando que seja para fazer isso, mas é para fazer uma rápida e porca comparação aqui, para mostrar que, assim, qualquer coisinha que acontece que a esquerda vai tentar colocar, é isso, eles fazem barulho, quer botar isso, quer fazer não sei o que com o caminhão, todo um alvoroço. A gente, vamos fazer um Uhum. sarau. Aí é difícil, né, para fazer o troço andar. Então eu falo, realmente, a gente tem que ter essa postura um pouco mais combativa, até para fazer com que a voz seja ouvida Uhum. e que tenha particularmente punho. Uma das críticas que eu tenho, por exemplo, dentro do contexto atual do governo Lula e do ministro Fernando Haddad, é isso. Você não tem que ficar suscetível ao que a internet vai achar. Você está ali para governar. Então, Uhum. se você vai estipular uma fiscalização mais acirrada para poder evitar que bilhões de dólares sejam repassados para as pessoas em fraudes, se isso vai gerar ou vai gerar fake news, se vira com a fake Sim. news, mas não volta atrás, sabe? Então eu acho que também tem muito dessa questão de postura, sabe? De não ficar fazendo mais esse corpo de muito acadêmico e vamos ganhar na poesia. Não. Uhum. A gente viu na história que não é Muito assim que se ganha coisa, não. legal. Presley, então, aqui para a gente está se encaminhando aqui já para a conclusão, enfim, para o final desse podcast, que daria aqui uns 3 dias para a gente ficar conversando sobre isso. Conclusão que se tira, 2020, 2018 foi quase impossível, né? 2022 a gente passou raspando, né? Estou falando aqui da disputa para não deixar a extrema-direita tomar conta. Em 2018 eles tomaram conta, em 2022 a gente passou raspando, foi muito difícil, foi muito complicado, a gente, enfim, chegou lá. E 2026, tomando como exemplo, enfim, tudo isso que a gente já conversou aqui nesse podcast, pelo fato da esquerda ter conseguido, de alguma maneira, dar vamos dizer assim, um troco via comunicação, via redes sociais, você acha que a gente tem chance de fazer uma história diferente em 2026? A gente está no caminho certo? Como é que você avalia? Olha, eu acho que sim, né? Como uma pessoa que trabalha na internet, né, entende essas questões dos algoritmos como um todo, né, movimentos como se comunicar com a massa, eu acredito que eles estão mudando a forma, estão conseguindo chegar a lugares que antes não chegavam, né? Então, Uhum, eh, antes a diferença era como que, sei lá, a direita estava trabalhando com inteligência artificial e a gente estava lá ainda se comunicando pela máquina de escrever, né? Então, eu acho que isso já mudou um pouco, sabe? Eu acho que a uhum, gente ainda está ali com o Windows XP, mas a gente já está chegando, sabe? Daqui a pouco a gente vai conseguir passar para um outro computador, melhorar para usar uma inteligência artificial da vida também. uhum, E eu acho que o que eles acabam ganhando e que a gente não consegue trabalhar muito é que quando você junta essa questão da forma que você fala com a materialização das coisas, você consegue chegar mais rápido onde você quer chegar. uhum, Quer passar essa mensagem, né? Então, o que é importante para a população? Como que a gente converte essa informação para algo que seja aplicável para o dia a dia dessas pessoas? Que é isso que a extrema-direita faz. Eles pegam e falam: olha, o governo Lula vai criar mais impostos. Ninguém quer pagar mais impostos. uhum, A pessoa mais pobre já paga muito imposto. Ela fala assim: nossa, vou ter que pagar mais. Então, você mexe em uma das instituições, em um dos pilares que para as pessoas é extremamente delicado. Então falta também essa coordenação. Não é só falar a mesma linguagem, é falar e também fazer essa aplicabilidade. Como que a gente coloca isso no dia a dia dessas pessoas? Como é que a gente coloca isso na classe média brasileira hoje? A galera que comprou um sofá em L e acha que é dono do meio de produção. Como é que a gente vai chegar para eles e falar que, olha só, como é que a gente faz isso aqui? Então, assim, tem todo esse jogo de cintura de gerar essa aplicabilidade, sabe? Então, acho que o desafio maior é isso, é fazer essa comissão de contra-ataque às fake news, se antecipar na medida do possível uhum. e não perder, e não cair também na questão de achar que comunicação popular é só usar meme, que não é assim Uhum. também, né?
é uma discussão mais longa em relação a isso. Não é só colocar um gatinho para explicar e acha que é só isso que está funcionando. Não, a gente precisa também trazer isso para o dia a dia das pessoas, para que elas entendam como de fato elas serão afetadas, como elas vão se organizar também e como aquilo vai de fato impactar o dia a dia delas. Maravilha. Presley, a sua rede social aqui no Instagram, inclusive aqui no Instagram tem até aqui onde você vê aqui outros links, né? Tem aqui alguns links Sim. interessantes aqui para você dar uma olhada. Tem investidor de primeira viagem, aposentado e tudo. Tem o site do Presley também. Outras redes sociais, como é que a gente faz para te achar? Faça a tua propaganda, Presley. Então, rede social, todos @eupresley, @eupresley, Presley nome normal. E se procurar digitar Presley Vasconcelos, Presley Economia, hoje em dia Com já Y, acha já tá? em qualquer lugar. Com Y, com Y. Presley com Y, tá? Com Y. E como você comentou, né, lá no link da bio, tem ali alguns dos programas que a gente tem, né, de acompanhamento de organização financeira, de investimento, de planejamento para aposentadoria, justamente para ajudar as pessoas dessa forma, né, um pouco mais descomplicada, uma forma mais leve, para levar informação ali de economia e finanças de qualidade para a galera. Legal. Presley, eu queria agradecer assim, imensamente esse nosso bate-papo. Eu tinha até feito aqui um roteirinho para perguntar outras coisas para você, mas sempre assim, nossa conversa foi por um outro lado que eu achei importante e, enfim, da gente conversar várias coisas aqui. Eu só queria te agradecer de fato por essa tua participação aqui no nosso Contrafcast. Valeu pelas informações, enfim, pelo bate-papo, pela contribuição. Muito obrigado mesmo, Presley. Eu que agradeço o convite, foi um prazer aí estar conversando sobre essas questões que são importantíssimas, fazem parte do nosso dia a dia, nos afeta, e quando precisar, é só chamar. Maravilha. E você aí, ó, que está assistindo a gente, você quer saber o que o morango do amor tem a ver com o tarifaço do Trump? É só você dar uma olhada aqui no perfil do Presley no Instagram que você vai saber o que é que tem a ver. Bem interessante, bem bacana. O tipo de linguagem que o Presley usa aqui do morango do amor, enfim, de várias coisas. Você vai se divertir bastante e vai ficar muito bem informado. Então, obrigado mais uma vez, Presley, pela participação aqui no nosso Contrafcast. A você que nos acompanhou até aqui também e até uma próxima. Até lá.